Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional, o tema que se traz hoje a este debate prestativo é, acima de tudo, intemporal. E sobre ele existem melhores ou piores timings, melhores ou piores situações orçamentais, e não se trata de algo que seja facilmente reservado para discussão em momento oportuno. Nada mais valioso existe para um país que a educação do seu povo. A educação é tão antiga como a própria humanidade, sendo um dos primeiros sustentáculos à própria sobrevivência do homem. E é através desta que o ser humano se adapta ao meio onde habita, criando condições, quer para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, valores, atitudes favoráveis à própria adaptação. Com a complexificação da vida em sociedade, também a transmissão do saber desenvolveu para uma transmissão coletiva através das escolas. Durante muito tempo, a escola foi vista como a única fonte do saber. E essa escola, como ministradora de uma educação e formação de um povo, tornou-se um importante bastião do poder político na forma de definição do seu currículo escolar, influenciado pelos contextos políticos, sociais e culturais de cada altura. Era a ideologia de um Estado que definia o sentido de conteúdo que era relacionado nas escolas. O investimento era o caminho óbvio e a aposta na massificação foi o caminho assumido. E mais do que garantir um programa ajustado ao curso do tempo, é a própria evolução da sociedade, apostou-se em garantir que os meios existiam e, aos poucos, oferecer um programa one size fits all. Porém, com o avanço tecnológico, com a massificação dos meios de comunicação e informação, a escola perdeu o monopólio do saber, ou seja, embora continue a ter um papel importante, atualmente existem muitas outras fontes de informação igualmente credíveis e são excelentes meios de construção do conhecimento. E se o Estado já definhava com problemas em fixar o conteúdo programático que se ajustasse à volatilidade de um mercado de trabalho cada vez maior, agarrou-se a uma progressão dogmática, sendo incapaz de acompanhar a velocidade da evolução da geração Z, ou seja, a geração da internet. Há 40 anos, a Madeira conquistou a sua autonomia política e administrativa, que permitiu fazer escolhas próprias e tomar decisões no melhor interesse da região, nos mais diversos domínios, entre os quais a educação. E no final destas 4 décadas, apresenta a nossa região um dos mais elevados índices do país em termos de investimento de recursos financeiros no setor da educação. A região apostou na construção em massa, melhorando drasticamente o parque escolar regional. Exigiu escolas, infantários, creches e até uma universidade, em número e qualidade de criar inveja nas hostas continentais. Mas isto não basta ter um Ferrari na garagem para sermos um Michael Schumacher. Se, por um lado, a Madeira tem um parque educacional de excelência, por outro lado, essa montra não encontra a correspondência proporcional ao sucesso dos jovens, que, no geral, até apresentam piores resultados comparados com a média nacional, e a par também do conjunto de situações que continuam a assombrar o ensino na região autónoma. Maiormente o número de alunos que não completa o ensino secundário e a ausência de política de ensino profissional que corresponda às necessidades do mercado de trabalho e possa constituir uma saída profissional para os jovens que não pretendem ou não podem seguir a via do ensino superior. Os números oficiais relevados pelo INE no março último são motivo de grande preocupação para todos nós. Em 2013, se a taxa de abandono precoce de educação e de formação nacional foi 19,2% na Madeira, e estes valores ascendiam a 35,4%, continuando a ser uma das mais altas taxas do país e muito acima da média nacional. Isso significa, fazendo as contas, no ano passado, 1 em cada 7 raparigas tinha abandonado os estudos sem ter terminado o ensino secundário ou sem frequentar um programa de educação ou formação alternativo. Entre os rapazes, 1 em cada 4 tinha desistido de estudar sem concluir o 12º ano. Confrontando estes valores com a média europeia,
constata-se que a Madeira tem o dobro das raparigas que não concluem o ensino secundário, cenário que sopa 3 vezes mais em relação aos rapazes. Isto não são apenas números, são factos. E se pegarmos estas médias e compararmos com o que efetivamente é gasto na região para obter estes, chamados modestos valores, percebemos que algo vai muito mal. A região investe 7% do seu PIB na educação, mais 2% do que a média nacional, representando cada aluno um custo médio anual de 6.800 euros contra 3.318 euros nacionais. Ou seja, gasta-se mais, mas obtém-se piores resultados. Não são apenas números, são factos. E hoje nem sequer podemos falar de uma qualidade educativa. Se, especialmente, atendermos à proposta de currículo aprovada, que não acautela as especificidades regionais e educacionais, nem está atenta aos problemas de abandono e insucesso escolar dos alunos. De facto, como é que se pode falar em qualidade educativa quando se espalha a incerteza nos concursos para a ocupação de vagas docentes, lançando o início do ano no caos? Como é que se pode garantir a tão almejada qualidade educativa quando se promove, por exemplo, a junção de vários anos letivos numa só turma em várias escolas na região? Como se pode falar em qualidade educativa quando é a própria tutela que se esquece da requalificação e da formação técnica dos quadros escolares? Sejamos honestos, senhoras e senhores deputados, não se pode. Estes indicadores negativos colocam a região no topo dos rankings da educação, nos piores rankings da educação. E isto não basta dar canas de qualidade. É preciso ensinar a arte da pesca para conseguir pescadores competentes. Mas não estamos unicamente aqui para criticar. Queremos ajudar e esta é uma matéria de interesse regional. E há muito que se pode fazer. Dentro das competências regionais e atendendo ao aperto financeiro que a Madeira enfrenta desde 2012, há que repensar todo o modelo de gestão escolar, nomeadamente incentivando e garantindo uma maior autonomia das escolas, descentralizando-as do poder central, promovendo a competitividade salutar entre os estabelecimentos, através de uma autonomia curricular e de ensino diferenciado, ajustado às realidades locais e regionais. Garantir à carreira docente um regime de concursos que seja transparente, limitando os destacamentos, requisições e outros meios de mobilidade apenas para tapar ou garantir vagas e evitando a existência de professores no quadro que não exerçam essas funções. Promovendo uma conciliação entre o ensino e a economia regional, moralmente garantida liberdade de educação, criando condições de desenvolvimento dos cursos de educação e formação para adultos e o ensino técnico e profissional, promovendo uma correlação entre a universidade e os cursos de especialização tecnológica. Por exemplo, faz algum sentido que a Universidade da Madeira não tenha nenhum curso na área de turismo? Nesse sentido, e num espaço tão pequeno como o nosso, é importante não excluir a iniciativa privada, mas sim criar e reforçar o relacionamento entre o setor privado e o setor público de educação, nomeadamente não concorrendo com estabelecimentos privados já existentes. Promover a necessária revisão de acordos simples de associação, já que a docência em áreas musicais, de educação física ou língua estrangeira não está hoje garantida. Mas para que tudo isto possa ser uma realidade, há que existir, sobretudo, vontade política, que não se esconda em limitações constitucionais para não fazer o que tem e deve fazer. Em suma, e como a comunidade internacional já reconheceu, não há desenvolvimento sem educação. E esta constatação é hoje uma exigência política. Para alcançar este desiderato é preciso perceber a evolução social e quais os objetivos que se pretende atingir. E, de facto, hoje deve-se encarar a escola não como um espaço fechado e triste, mas como um lugar de prazer e de aprendizagem, onde o contributo do professor não se deve resumir à transmissão de teorias, muitas vezes já em desuso, mas estar aberta à imprevisibilidade e às constantes mutações socioculturais, e não se limitar a uma comunicação unilateral entre este e os seus alunos. A evolução sociológica, tecnológica e cultural implica um papel muito mais ativo, criativo, para que a educação possa decorrer numa ação cooperativa
e onde haja um espaço de criatividade entre os alunos e os professores. E perante a elevada variedade da oferta de informação, já termino, Sr. Presidente, hoje verifica-se um afastamento dos educandos da informação-chave, sendo o papel da escola do século XXI deve ser encarado como moderador e um facilitador do tratamento dessa informação. Nenhuma sociedade poderá atingir patamares de qualidade de vida e desenvolvimento humano holístico, de excelência. Isto se não fizer um caminho planeado, consistente ao nível do seu ensino. E a região não é exceção. Obrigada.